A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Gênesis 19, eu vou estar lendo aqui o versículo 12 e 13 que nos fala assim. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Nós sabemos que Deus, ele se manifestou a Abraão e ele disse para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o povo todos estavam corrompidos no pecado. E Abraão, ele comenta: desculpa, Deus, eu me atrever a perguntar essas coisas, mas eu preciso perguntar. Se tiver 50 justos nesse lugar, o Senhor poupa a cidade? Deus diz que sim. 45, Deus diz que sim. 40, Deus diz que sim. 35, sim. 30, 20, 25, e assim foi. Até que chegou 10, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala que se tivesse, não destruiria por amor dos 10. Mas nós vamos entender pela história que Deus, por amor a Abraão, ele envia 2 anjos aonde Ló estava, que era na cidade de Sodoma e Gomorra. E eles vão ali para poder tirar a Ló dessa cidade e dar o livramento. No decorrer da história, a gente vai perceber que os anjos nem queriam entrar na casa dele, mas ele insistiu tanto, recebeu eles tão bem que eles entraram para passar a noite. E o texto diz que ele preparou um banquete, né, para que eles comessem e tal. Mas, quando a cidade ficou sabendo ali que existia 2 homens, 2 visitantes diferentes na cidade, eles rodearam a casa e eles queriam intentar ali contra os anjos. Mas eles não sabiam que eram anjos, né? Porque eles tinham a aparência de homens. Louvado seja Deus. E Ló, ele tenta interceder, dizendo, olha, ofereceu até as filhas dele para poder poupar ali os anjos, né? Os homens enviados por Deus. Mas mesmo assim, o povo veio contra Ló, até acusou: por acaso você é juiz? Você decide? Você acabou de chegar na cidade? Aquelas coisas que se levantam quando a gente quer fazer o certo, amados irmãos. E quando os anjos viram que o povo que estava ali, que queria adentrar a casa, partiu para cima de Ló, e eles abriram a porta e pegaram Ló e trancaram a porta novamente. E o texto diz que eles ferem eles de cegueira. E eles ficaram ali, né, vagando. Louvado seja Deus. E aí nos versículos onde eu li, que os anjos olham para ele e falam: olha, além desses que estão aqui na tua casa, tem mais alguém que faz parte da sua família, né? Tem aí filhos, tem aí filhas, porque é necessário tirar eles fora da cidade. Os anjos estavam dizendo que estavam ali com essa missão de salvar eles, de tirar eles daquela situação, porque Deus tinha decidido, né? Louvado seja Deus, destruir aquela cidade. Mas eles foram poupados. Bendito seja Deus. E aonde eu quero chegar, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque os anjos falam bem assim para eles, olha, porque o seu clamor tem engrossado diante de Deus. Em outras palavras, o seu clamor tem chegado aos ouvidos de Deus. O seu clamor tem chamado a atenção de Deus para a sua vida, para a sua casa. E é por isso que os anjos foram lá, para poder primeiro tirar a família de Ló e ele. E depois, sim, eles destruíram. Se a gente continuar lendo o texto, né, a cidade foi destruída. Meus irmãos, essa história, ela vem hoje e cabe perfeitamente na nossa realidade. Por quê? Porque são exemplos a tomarmos. Por quê? Porque aqui foi avisado, foi falado que iria acontecer. Mas
como sempre, né? As pessoas não crêem, não acreditam, né? Mas Abraão sabia que Deus estava falando a verdade. E Ló, quando ouviu a verdade, também não duvidou. Não duvidou. Tanto é que o texto diz que eles saem e que quando eles estavam andando devagar ali, os varões pegam na mão da mulher, pegam na mão das duas filhas e vambora. Viemos aqui para salvar vocês. Então eu entendo que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, está dizendo que tudo que Deus fala e está falando no nosso meio, no nosso tempo hoje, vai se cumprir. E o que eu tenho que fazer? Clamar a Deus, buscar a Deus, invocar o nome do Senhor. Por quê? Para que haja escape para mim e para você, para que haja livramento, porque Ló vivia no meio de uma cidade de corrompidos, pessoas que viviam em pecado, pessoas que cometiam e faziam coisas erradas, na qual Deus olhou para aquela cidade e falou: eu vou fulminar, vou acabar com tudo, porque é um povo pecaminoso, um povo sujo, um povo que só faz aquilo que é abominação aos meus olhos. Mas Ló não. Ló estava no meio, mas não se corrompeu. Ló estava naquela cidade, mas ele tinha a atitude de quem era justo. Ló observava e a sua alma se afligia diante de tantas coisas erradas, tantos pecados. Louvado seja Deus. E isso traz aqui um entendimento para nós nesta tarde, meus irmãos, é que muitas das vezes um pensamento nosso, Rabassuri mande kamanai, chega como oração diante do trono de Deus. Porque as coisas que nos afligem, as coisas que nos perturbam, as coisas que a gente acha que estão desconcernentes com as coisas de Deus, chega como oração. Aleluia. Então, às vezes você não ora sobre o assunto, mas você fica aflita na sua alma diante as coisas e as situações que você vê. E você fica: meu Deus, Jesus tem misericórdia. Como que pode ser isso? E o seu pensamento, irmão, chega como palavra diante do Senhor. Porque aqui, o clamor engrossado diante da face do Senhor. É Deus dizendo: eu escuto e eu sei que você não concorda com o erro e com o pecado. Eu escuto e eu sei que você está se desviando, mas você está vivendo nesse lugar pecaminoso. Arabassuri mande kamanavassuri andere abaxaramanai. Mas eu, o Senhor, contemplo e vejo. Você não fala, mas você pensa, e você condena no seu pensamento os pecados e os erros. Meus amados irmãos, essa revelação aqui, ela é tremenda da parte do Senhor nesta tarde. Porque muitas das vezes, nós não dobramos o nosso joelho para falar. Às vezes a gente não dobra o nosso joelho para reclamar de alguém que está vivendo em pecado nem nada, mas aquela vida, aquela forma de viver nos confronta. E isso faz com que nós levamos um choque e a gente fala: Senhor. Amados irmãos, e isso chega como oração diante do Senhor. Porque Deus sabe que por mais que a gente não expresse, por mais que a gente não fale, porque muitas das vezes nós temos temor, irmãos, de até, de repente, meu Deus, estou me levantando contra o meu irmão, não posso julgá-lo, não posso condená-lo. Só que quando se trata de pecado, Deus, ele não tem por inocente aquele que deve, irmão. Então a gente tem que entender as coisas santas do Senhor. E se o pecado está nos enojando, se o pecado está fazendo a gente repugnar, é um sinal de que eu e você, nós estamos separados na presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele pede aqui para mim agora, falar nesse vídeo. Se você tem esse sentimento, se você repugna o pecado, se a vida que o seu irmão está levando, você também não aceita, saiba que não é você, é o meu Espírito que está na sua vida. Louvado seja Deus, porque nós amamos a pessoa, nós não queremos mal para ela, mas nós não podemos ser concernente ao pecado.
Nós não podemos abraçar o pecado, temos que abraçar o pecador, porque o Senhor Jesus abraçou o pecador, mas ele abominou o pecado. E o que eu quero dizer também com esta palavra direcionada ao seu coração é que se você está vivendo num ambiente corrompido, num ambiente de pecado, num ambiente onde a sua alma está aflita, num ambiente onde você não vê saída, você não vê solução, saiba que o Deus do céu conhece o teu coração e ele vai mandar um escape para você. Ribassurimande kamanai, porque ele é o Deus que conhece o teu coração, assim como ele conhecia o coração de Ló, assim como ele conhecia o coração de Abrão. Ele sabia que eles eram justos. E Abraão, sendo um homem reto, um homem justo, que aplicava aquilo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia, era na hora. E assim Deus poupou Ló. E saiba que com esta palavra Deus está dizendo, se está na minha presença, se está clamando pelo meu nome, se você está vivendo a justiça, se você está fazendo certo, se você está se desviando do pecado, ribassurimande kamanai, eu vou dar escape para você. Vou dar escape para sua família. Quem estiver dentro da tua casa, que mora contigo, eu, o Senhor, vou dar escape. É palavra de escape, é palavra de socorro, é palavra de livramento, porque o nosso Deus, ele não é injusto e ele conhece você, conhece a tua vida, sabe como você aplica os ensinamentos do Senhor na sua casa, na sua história. Louvado seja Deus. E é assim, aconteceu com Ló, e nós também podemos pegar como exemplo e viver a justiça, para que nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, que é tempos ruins, tempos de dias maus, tempos de guerra, tempos que Satanás levantou-se para matar, para destruir, para poder ceifar vidas, para tirar da presença de Deus. Mas o Senhor, com esta palavra, está dizendo, quem estiver clamando o meu nome, eu, o Senhor, livrarei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, curta, comenta e compartilha essa palavra. Que Deus abençoe.